Olá, meu amigo, me chamo Leonardo Torres e aqui no Aprova eu leciono Direito Administrativo, que por sinal é o ramo mais importante do direito, que deixa aí os demais no chinelo. Muito bem, primeiro eu quero parabenizá-lo por você ter escolhido aqui o Aprova Concursos como seu curso preparatório. É o curso online que mais aprova no Brasil, melhores professores, os melhores materiais didáticos, as melhores videoaulas. Tudo conspira ao seu favor. E hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia com você que prestará o concurso público do TCE Minas Gerais, Tribunal de Contas do belo estado de Minas Gerais. Um beijo, BH. É isso aí, gente, ó. Qual que é a proposta aqui hoje? Vamos aqui bater um papo sobre o direito administrativo, destacando os pontos principais que constam de uma forma geral nesse edital aí do TCE Minas Gerais, beleza? Sou advogado, milito na área do direito público há mais de uma década e também há mais de uma década leciono direito administrativo e a ética profissional na advocacia. Para você que se prepara para o concurso público e para os coleguinhas que se preparam para o temido exame de ordem. Legal? Gente, tem concurso público, como já dizia lá parafraseando o saudoso José Saramago, não tenham pressa, mas não percam tempo, gente. Estudar até passar. Eu tenho certeza, hein, que você será aprovado nesse concurso do TCE Minas Gerais e a sua vida vai dar um up daqueles, hein? Um up daqueles e é só o começo. O limite? O céu é o limite. Você é o Niemeyer. Você é o arquiteto do seu próprio destino. A vida é um buffet. Sirva-se. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, vamos lá então, ó. Nós sabemos que o edital do TCE já foi publicado, prova com data marcada, banca definida, banca CESP. Minha opinião, gente, assim, bem sincera, é a banca mais respeitada, mais consagrada do Brasil. Por quê, gente? Primeiro, porque elabora questões reflexivas, questões inteligentes, que fazem lá o candidato pensar. É uma forma muito boa de testar um candidato, ok? E segundo porque, gente, dificilmente você vê uma questão do CESP anulada. Banca seríssima, seríssima. E outro ponto importante, hein? Com esse edital do TCE Minas Gerais, cai por terra aquela afirmação de que, não, edital do CESP é só questão certo ou errado. Errado. Normalmente eu concordo. Prova CESP, as questões são certo ou errado, né? Certo ou errado. Só que nem sempre. Por exemplo, ó, nessa prova aqui do TCE, o CEP foi contratado e o TCE pediu lá questões múltipla escolha, 5 alternativas, tá? Nem sempre banca CESP, certo ou errado, por exemplo, aqui TCE, questões múltipla escolha, questões alternativas. Legal? Muito bem. Vem comigo então, vamos lá, gente, ó. O primeiro ponto é o seguinte, praticamente impossível, um edital de concurso público que não peça o direito. Área jurídica, área não jurídica, basicamente quase todos os editais para que você lá ocupe um cargo público ou para que você exerça um emprego público permanente lá nas estatais, você tem que dominar o direito. E quais são os ramos do direito que sempre serão suscitados? Tenha certeza, você sempre encontrará o direito constitucional de mãos dadas com o direito administrativo. Gostando ou não, temos que encará-los com muita alegria e me cabe aqui explicar a vocês o direito administrativo. Tem muito candidato que tem a falsa ideia, a falsa percepção de que o direito administrativo estuda a administração privada. Não, gente, não. Vocês sabem disso, que o direito administrativo ele é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Então, se perguntarem em prova assim, candidato, me diga uma coisa, vem aqui comigo. Última pergunta neste exame oral para que você seja aprovado aqui nesse concurso público e dê um up em sua vida. Vamos lá. Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? É fácil. Sempre que perguntarem em prova assim a natureza jurídica de algo, o que aquilo é para o direito? Por exemplo, qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? O que o direito administrativo é para o direito? Pois não, excelência, o direito administrativo nada mais é que um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Simples assim, gente, o direito administrativo ele é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Gostei? Gostei? Direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Legal.
E o que seria a administração pública, que é o objeto, que é o foco do direito administrativo? Venham comigo, gente. A administração pública, se vocês notarem, ela tem vários conceitos, A administração pública, volta aqui, filho, obrigado. A administração pública, ela tem vários conceitos. O conceito varia a depender do critério que você adota para conceituá-la. Vamos começar aqui, gente, ó. Conceito objetivo. Conceito objetivo, o que a banca, nesse caso aqui o CESP, quer de você quando ele pergunta, candidato, o que é administração pública no ponto de vista objetivo? Objetivo, expressões sinônimas. Ou critério material ou critério funcional. A banca quer que você diga o seguinte, ó. Quais são as atividades típicas da administração pública? O que a administração pública faz? O que a administração pública faz? Vamos lá, gente, ó. Qual que é a primeira atividade típica da administração pública? Que integra o seu conceito objetivo? Prestar um serviço público. Gente, em prestar um serviço público é uma atividade que é típica da administração pública. E integra o seu conceito objetivo. Olha a questão de prova hipotética, hein? Serviço público no Brasil é somente aquele que o Estado presta. Errado por quê? Você sabe que, sendo o direito uma ciência humana, quase sempre teremos exceções para as regras. E quase sempre uma expressão taxativa, exaustiva, que não dê margem a exceções, sempre, nunca, jamais, apenas, quase sempre tornará a questão incorreta. Serviço público no Brasil não é somente aquele que o Estado presta, não. Serviço público no Brasil é todo aquele que a lei fala que é público. Ora o Estado presta e ora ele delega a execução a particulares. Legal. Vem comigo aqui, gente, ó. Segunda atividade típica da administração, que integra o seu conceito objetivo, é o fomento. O que é o fomento, gente? O fomento é ajuda, é um incentivo, o fomento é o altruísmo, lá o Minha Casa Minha Vida, lá o Bolsa Família, gente. Fomento é incentivo, isso é administração pública, conceito objetivo. Vamos lá, terceira, intervenção administrativa. Só para relembrar, gente, o que é intervenção administrativa mesmo? É fácil, é o Estado intervindo na economia, é o Estado metendo o bedelho na economia em prol do interesse público. Por exemplo, o presidente da República diminuindo impostos em relação a itens da cesta básica para torná-los mais baratos e estimular o consumo. É uma intervenção na economia, intervenção administrativa. E por fim, gente, ó, a polícia administrativa. O que é o poder de polícia administrativa? É fácil, é o Estado limitando um direito individual em prol do coletivo. Exemplo clássico, quando você, ao construir, você deve obedecer lá o recuo mínimo de 1,5 m para o vizinho. É poder de polícia. É o município mitigando o meu direito de proprietário em prol do interesse público. Mas qual que é o interesse público em respeitar o 1,5 m de recuo para o vizinho? Queria fazer coladinho com o vizinho? Não, interesse público. Você evita, por exemplo, a proliferação de doenças, construções ventiladas, salubres e tal, tá, gente? Então, a administração pública, conceito objetivo, são as suas atividades. Legal. E só para relembrar, gente, dos 3 poderes do Estado, o poder executivo é o gestor público por excelência. O poder executivo é o administrador por excelência, ele administra como atividade fim. Só que nós sabemos que os demais poderes, digo, o poder judiciário e o legislativo, eles também exercem a administração pública sim, só que administram com uma atividade meio atividade atípica. Questão de prova hipotética. O nosso direito administrativo somente, marca texto, somente se preocupa em estudar a administração pública do Poder Executivo enquanto atividade fim. Errado. O nosso direito administrativo, ele estuda a administração pública dos 3 poderes e não só a administração pública do Poder Executivo. Ok? Legal. O que é a administração pública num ponto de vista aqui subjetivo? Gente, ponto de vista subjetivo, formal ou orgânico. Aqui a banca, ela quer que você diga o seguinte, ó. Qual que é a estrutura que a administração pública assume? Ô candidato, de que forma que a administração pública, é estruturada? É fácil, gente, ó. Integrando a sua estrutura, nós temos o quê? Os órgãos públicos, as entidades públicas e os agentes públicos. O que é um agente público mesmo? Todo aquele que exerce uma função pública, temporário, efetivo, nomeado pela tia, aprovado em concurso público, eleito pelo povo, não importa. Se você exerce a função pública, mesmo que precária, você é um agente público e você integra o conceito subjetivo de administração. Boa! Vem comigo aqui, gente, ó. O que é uma entidade pública? Entidades públicas são pessoas jurídicas, que têm autonomia financeira e administrativa e habitam a administração pública indireta. Autarquias, por exemplo, IBAMA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, empresas públicas, por exemplo, Correios e economias mistas, por exemplo, Banco do Brasil. Legal. E o que é um órgão público que também integra o conceito subjetivo de administração pública? Gente, o órgão público, na verdade,
Ele é um centro de competências, o órgão público é um centro de competências que é criado por lei para especializar a administração pública. Por exemplo, os ministérios, por exemplo, o TCE é um órgão público. Ok? Legal. Professor, como que a banca poderia perguntar sobre isso? Por exemplo, aqui eu preparei uma questãozinha do CESP que vai tratar exatamente desse tema tão importante. Lararará. Vamos lá, gente. Ah, e um detalhe, hein? Em nossas aulas, nós iremos, além da parte expositiva, é fundamental que você conheça lá o estilão da sua banca, Tanto que, concomitantemente aqui à parte expositiva, nós iremos resolver várias questões da sua banca para que você conheça a vida como ela é, sem filtros. E vocês já notaram, gente, a minha forma de trabalhar e de vários professores aqui da prova é trabalhar no esquemão mapas mentais. Por quê, gente? Ó, se você tem um mapa mental, coloca aqui, ó, mapas mentais. Se você tem um caderno bem feito aqui, o manual caseiro, bem completinho, gente, bem visual, se você tem, primeiro, quando você escreve o que você escuta e o que você vê, a absorção de conteúdo será muito mais efetiva. Legal. Segundo por quê, gente? Se você tem um caderno bem elaborado, um manual caseiro chuchu, teteia, você dá um rolê, né? Você dá um passeio por toda a matéria, relembrando e fixando os pontos principais. Putz, ferrou, fudeu, prova daqui a uma semana, 10 matérias. Não vai ter o tempo hábil de pegar um livro com 1000 páginas de uma matéria só e estudar, não. Agora, se você tem o seu manual caseiro completinho, bem visual, coloridinho, né, bem agradável, você revê toda a matéria em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais, tá? Legal. Então é isso aí. Por exemplo, aqui a questãozinha, gente, ó, do CESP que eu preparei. Professor, CESP ou Sebrasp? Tanto faz, tá, gente? É a banca CESP ou Sebrasp. Lararará. Olha a questãozinha aqui, ó. CESP. Acerca do direito administrativo, assinale o que é correto. Ó. A administração pública confunde-se com o próprio Poder Executivo. Haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. Errado, errado, porque primeiro, porque tem uma expressão taxativa, exclusivamente, exclusiva. E segundo, porque sabemos que os demais poderes também administram de forma atípica. B, a ausência de um código específico, para um pouquinho, hein? Realmente, o direito administrativo ele não é codificado. O que é um código? Gente, um código, na verdade, o que é um código? É uma lei organizada, é uma lei sistematizada que representa um ramo do direito. Código Civil, Código Penal, o Código de Processo Civil. Por exemplo, o direito civil ele é codificado, tem uma lei principal. Infelizmente, não há um código administrativo. O direito administrativo não é codificado. Ele é representado por leis soltas, leis esparsas, tá? Então, B, a ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas de forma subsidiária. Errado, gente, errado. O direito administrativo ele é autônomo sim, ok? E realmente, por mais que não tenha um código específico, é um ramo do direito público autônomo. C, o direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre os servidores, entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade. Errado por quê? Errado por quê, gente? Ó, o direito administrativo, vamos lá, começou bem. Ele regula a relação as relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração. Ok. Só que também regula várias relações entre a sociedade e o Estado. Olha o erro aqui, ó. Ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade. Errado por quê, gente? É o direito público que regula a relação ou as relações entre a sociedade e o Estado. É o direito público. E em grande parte, essas relações entre Estado e sociedade também são reguladas pelo direito administrativo, que por sinal é ramo do direito público, ok? Então realmente aqui a C é falsa. Vamos para a D. D. A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade da alienação ou penhora de um bem público cuja posse detém o particular. De errado por quê? Esse princípio da indisponibilidade do interesse público é voltado para o administrador. E realmente traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público cuja posse detém o particular. Na verdade,
uma das decorrências do princípio da indisponibilidade de interesse público é que os bens públicos realmente são inalienáveis, em regra são inalienáveis, tá? Só que esse princípio, que é um princípio constitucional implícito, ele é voltado para o administrador e não para o administrado, ok? Só pode ser a E, vamos para E aqui, gente, ó. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Yes! Conceito objetivo, ou seja, a sua estrutura da administração pública. Gente, hein? Dá para ser feliz, hein? Vamos lá, o que é administração pública no sentido amplo? Aqui serão englobadas duas atividades. Que atividades? Atividades políticas e atividades jurídicas não contenciosas. Professor, o que é uma atividade política? É fácil. Gente, tem atividade política, é aquela atividade que planeja política pública. Planejar política pública se insere aqui na atividade política ou atividade governamental. Professor, me dê um exemplo de uma atividade política. Por exemplo, o presidente da República elaborando o PPA, o Plano Plurianual, e estabelecendo as metas para os próximos 4 anos. Atividade eminentemente política. E o que é uma atividade jurídica não contenciosa, que também se insere aqui no conceito amplo de administração pública? Atividade jurídica não contenciosa, é fácil, gente, é aquela atividade que executa a política pública, presta um serviço público, realiza concursos públicos, realiza uma obra pública, boa. E no sentido estrito, o que é a administração pública? Gente, tem. No sentido estricto senso, a administração pública só engloba uma atividade. Que atividade? Atividade jurídica não contenciosa. No sentido estrito, a administração pública só engloba uma atividade, que é atividade jurídica não contenciosa. Professor, e se porventura a banca não especificar se ela quer o sentido amplo ou estrito? O que eu faço? Eu chamo o fiscal? Não, gente, para com isso, né? Se porventura a banca não especificar, adote conceito estrito. A verdadeira administração pública raiz e não Nutella é aquela que executa políticas públicas. É aquela que executa uma atividade jurídica não contenciosa. Tanto que o nome do poder que normalmente administra é o poder executivo, o verdadeiro executor de políticas públicas. A atividade política governamental, o seu estudo ficará mais a cargo do direito constitucional, tá? E não do direito administrativo. E o direito constitucional, que é um sub-ramo do direito. Muito bem, vamos lá, gente, vamos lá. Outro ponto também que consta no edital lá do TCE Minas Gerais, gente, que é super importante, são os princípios constitucionais do direito administrativo. Gente, tem cuidado porque sempre que vocês começarem a estudar o novo ramo do direito, comece pelos princípios, porque os princípios são mandamentos que dão base a tudo. E se vocês conhecê-los bem, os temas que vêm pela frente serão muito... Os temas que virão pela frente ficam muito mais... O estudo fica muito mais suave, muito mais light. E segundo, o princípio é o soldado de reserva para questões discursivas. Por exemplo, aquela redação, aquela questão discursiva. Putz, faltam 15 linhas. Não vem nada. E agora? Receita de bolo vegano? Putz, não posso. Minhas férias lá na Praia Grande, não posso. Bingo, vírgula, de acordo com o princípio tal. Galera, conhecê-los bem só lhes fará bem. É o que eu falo para os meus alunos de exame de ordem segunda fase. Gente, exame de ordem segunda fase é uma peça processual e 4 questões discursivas. Gente, princípio você encaixa em qualquer discursiva e em qualquer peça processual. Eu insisto, conhecê-los bem só lhes fará bem, tá? Esses princípios constitucionais do direito administrativo, eles podem ser explícitos na Constituição e podem ser o quê? Implícitos. O que é um princípio implícito? É todo aquele que não for explícito. Os explícitos são previstos onde? No artigo 37, cabeça da Constituição Federal. Tem até aquele macete, gente, bem antigo, bem vetusto, bem velhinho, que nos auxilia. A expressão limpe, ó. Vamos relembrar, gente, ó. L do quê? Legalidade. A administração pública tem a sua conduta pautada em lei. Como assim? A administração pública só faz o que a lei manda, o que a lei manda. Cuidado, hein? Legalidade para o particular, o que a lei não proíbe, a lei permite. Legalidade para a administração, só o que está na lei. E lei no sentido amplo, englobando a Constituição, as leis propriamente ditas, leis ordinárias, leis complementares, englobando tratados internacionais, leis delegadas, resoluções, decretos legislativos, regulamentos, lei no sentido amplo. Legal. Gente, e do quê? E de impessoalidade, ó. Impessoalidade. Gestor público, eu quero que você seja neutro, eu quero que você atue com
impessoalidade. Eu quero que você não dê um tratamento desigual para quem é igual e eu quero que você também não se promova às custas da administração pública. Esse princípio tem dois vieses, duas vertentes. Primeira vertente, proíbe discriminação negativa, que a administração trate iguais com desigualdade. Exemplo, proíbe você que tem uma tatu de uma coruja aqui no antebraço de tomar posse num cargo público. Não, a tatuagem fere o decoro da atividade policial. Gente, qual que é a diferença? Qual que é o prejuízo para a administração que uma tatu provocará? Nenhum. Qual que é a diferença para a administração pública policial de um candidato tatuado e aquele que não tem uma tatu? Nenhuma. Se a administração pública obsta a sua posse, ela trata um igual com desigualdade, fere o princípio da impessoalidade. Esses dias eu vi lá num edital da Polícia Militar do Paraná, né, um dos itens que seria considerado para aprovar ou reprovar lá o candidato, seria o seu grau de masculinidade. Olha que coisa louca, grau de masculinidade. Ele não poderia... E quais seriam os critérios que seriam utilizados para aferir esse grau de masculinidade? Não poderia se emocionar com filmes românticos, ele não poderia também se emocionar com cenas fortes. Pô, gente, que isso? Que isso? Evidentemente, claramente excluindo, por exemplo, o indivíduo que é homossexual de ocupar um cargo da Polícia Militar. Pergunta, gente, qual que é a diferença? Aliás, na visão da Polícia Militar, né? Enfim, mas qual que é a diferença para a administração pública, para a Polícia Militar, entre aquele que é hétero ou homossexual? Nenhuma. Se a administração pública, ela age assim, ela trata iguais com desigualdade, fere o princípio da impessoalidade, tá? E no segundo viés, proíbe a promoção pessoal do agente público. Legal. Ah, mas eu vi que tem certas tatuagens que são proibidas. Realmente, o STF entendeu que se forem tatuagens que façam apologia ao crime, aí lá viu cannabis, né? Aqui que nós frita, ou tatuagens que tem um quê de libidinosas, um pênis voador na testa, realmente não poderia. Mas salvo estas exceptions, essas exceções, a administração pública não pode vedar a sua posse por uma tatu. Legal. Devido a uma tatuagem. Gente, M de moralidade, gestor público, seja honesto, atue com decoro, com decência. P de publicidade. De publicidade, dois sentidos. Primeiro sentido, garante a transparência na administração pública. Segundo sentido, é condição de eficácia do ato. Tem certos atos que a administração pública pratica que só surtirão efeito se forem publicados. Legal. E o E, gente, de eficiência. Eficiência, mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos, é o mais por menos. E o que não for limpe é o quê? Implícito. Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da motivação, princípio da segurança jurídica, dentre tantos outros. Só uma dica. Depois faça uma comparação entre o artigo 37 cabeça, caput da Constituição e o artigo 2º aqui da Lei 9784 de 99. Que lei que é essa? É a lei do PAF, é a lei que rege o processo administrativo federal. Por que, professor, você sugere que eu compare tais dispositivos? É porque o artigo 2º desta lei, que rege o processo administrativo federal, também traz alguns princípios da administração pública. Qual que é a problemática? Alguns princípios são o quê? Explícitos na Constituição e na lei. Alguns são explícitos na Constituição e na lei são implícitos. Aliás, minto. Alguns são... Alguns princípios são escritos, explícitos na Constituição e na lei também. Escritos aqui e aqui. Ok? Legal. Por exemplo, gente, o princípio da publicidade, ele é explícito na Constituição e na lei também. Ok? Alguns são explícitos na lei e na Constituição são implícitos. Por exemplo, o princípio da razoabilidade. Gestor público atue com bom senso. Na lei está escrito e na Constituição é implícito. Outros, pelo contrário, são o quê, gente? São explícitos na Constituição e na lei são camuflados. E outros são implícitos, tanto na Constituição quanto na lei, tá? Então vale a pena uma comparação entre os dois dispositivos. Professor, vamos resolver a questãozinha? Vamos, que eu já enjoei da sua voz. Tá bom, tudo bem, né? Vamos lá então. Vamos aqui resolver algumas questõezinhas aqui que eu preparei com muito carinho.
Por exemplo aqui, gente, ó, vamos lá. Oi! Sem ter sido aprovado em concurso público, o indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma delegacia de polícia de um município por ter contribuído na campanha política do agente contratante. Nessa situação hipotética, ocorreu principalmente a violação ao princípio da... Calma lá, professor. Ocupar cargo numa delegacia de polícia sem concurso? Pode isso ou não? Ocupar cargo num DP sem concurso público? Pode. Se for um cargo em comissão, pode sim. Só que nesse caso, ele só foi nomeado para esse cargo em comissão não porque ele preenchia os requisitos para que ele ocupasse aquele cargo público, e sim porque ele contribuiu na campanha do agente contratante. Então eu imagino aqui que ele é um correligionário político do governador que auxiliou na campanha e por esse motivo conseguiram lá uma beirinha, uma boquinha para ele. Gente, ele está tratando, o governador nesse caso, ele está tratando um igual com desigualdade. Para a administração pública, qual que é a diferença entre um correligionário do meu partido e aquele que não é do meu partido? Nenhuma diferença. Gente, na verdade, a administração pública é apartidária, não partidária. Nesse caso, tratou um igual com desigualdade. Qual princípio restou aqui afrontado? Muito bem, princípio da impessoalidade no seu primeiro viés restou afrontado. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Lararará, lararará, lararará. Tem sim, gente, ó. Olha a questãozinha sofisticada, hein? O princípio da razoabilidade, cuidado, o princípio da razoabilidade, ele determina que você, gestor público, atue com bom senso. Que você atue com bom senso, que você, gestor público, atue de forma equilibrada, bom senso. Um exemplo de afronta a esse princípio, por exemplo, ó, naquele município que é o campeão do índice de mortalidade infantil, não tem hospital público, não tem água encanada, não tem saneamento básico. Por algum motivo, aliás, descobre-se lá uma grande reserva de petróleo e aquele município começa a participar nos royalties do petróleo. A arrecadação aumenta de forma assim vertiginosa. O prefeito, ao invés de aplicar esses novos recursos públicos no saneamento, na saúde e educação, não. Ele resolve aplicar em outras áreas. Por exemplo, ele aplica lá ele constrói uma praia com ondas artificiais, constrói lá uma praça com mármore italiano. Vamos lá, gente, na boa. Quando o gestor público do município, por mais que ele possa definir quais são as prioridades, mas quando o gestor público do município, ele dá preferência ao deleite, à zoeira, ao lazer, em detrimento da saúde, da educação e do saneamento básico, ele não age com bom senso. Ele fere o princípio da razoabilidade. E só um toque importante. Esse princípio da razoabilidade, ele é um princípio constitucional implícito e na lei do PAF ele é escrito. Resumo da ópera. Se você, agente público, atua de forma desarrazoada, você fere um princípio que tem previsão legal. Você fere a lei. E se você fere a lei, é um ato ilegal. E se é um ato ilegal, o Poder Judiciário pode anulá-lo, desde que provocado. Legal. O princípio da razoabilidade pode servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Errado por quê, gente? A razoabilidade, com base nela, o Poder Judiciário, ele anula ato ilegal, ele não revoga ato legal, ele não verifica o mérito do ato, e sim a questão da legalidade. B. Incide apenas sobre a função administrativa do Estado. Não, gente. Os magistrados, quando julgam, e os parlamentares, quando legislam, também devem atuar com bom senso. C. É autônomo em relação aos princípios da legalidade e da finalidade. Errado por quê, gente? Errado por quê? Se você fere o princípio da razoabilidade, aí você fere a lei, é um ato ilegal. D. Comporta significado unívoco, a despeito de sua amplitude, sendo a sua observação pelo gestor algo simples. Errado por quê, gente? O significado, realmente, ele é um significado que não tem unanimidade. Tanto que alguns sustentam que esse princípio, ele fere a segurança jurídica. Tem até um livro muito bom do ex-ministro Eros Grau, do Supremo. Qual que é o título? Eu tenho medo de juízes. Ele tem medo, na visão dele, de magistrados que julgam de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como são conceitos abstratos, ele sustenta que eles poderiam ser utilizados como escudos para que o magistrado julgasse de acordo com valores pessoais. Porque realmente o que é razoável para mim não é para você, tá? Mas enfim, realmente aqui a D é falsa porque, pelo contrário, a sua aplicação não é algo simples não. Só pode ser a E, né, gente? Ó, E. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode ou não ser considerado razoável e
aliás, aceitável, e a sua inobservância resulta em um vício, ou seja, uma ilegalidade do ato administrativo. É aí que nos interessa e dá para ser feliz. Tudo bem, gente? Paro por aqui. Mais uma vez eu quero parabenizar você por ter escolhido a Prova Concursos como seu curso preparatório, tá, gente? É o curso online que mais aprova no Brasil. E nos vemos em nossas aulas, ok? Beijo no coração, bons estudos e não se esqueçam da tríade. Qual que é a tríade? Os 3 Fs. Força, foco e fé. TCE nos aguarde, hein? Valeu!